Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Finale, que é o último livro da trilogia Caraval, e estou concluindo a saga, né? Então, a Tela, diariamente, ela sonha com o Lenda, que tenta convencer ela de que ela precisa resgatar o prêmio por ela ter ganhado o Caraval, e ela segue se recusando. E tudo permanece igual por 2 meses, até que ele desaparece repentinamente no meio do sonho, e ela decide ver se tá tudo bem. E a caminho do palácio, ela vê um vulto parecido com ele na rua e segue esse vulto e chega num portal para um mundo desconhecido, onde ele encontra a Esmeralda, que é a bruxa que criou e que prendeu os arcanos, né? Mas ele mente para ela, ele diz que ele nunca soltaria os arcanos, sendo que foi ele que soltou, né? Pedindo como pode derrotar eles e também os poderes dela emprestados, o que claramente é uma enganação e faz a Donatella perceber que talvez ele seja realmente um vilão. E nós temos nesse livro duplo ponto de vista. E na narração da Scarlett, ela tá indo conhecer o Nicholas, que é o ex-noivo dela, que parece bem inofensivo, é um botânico, ele gosta do cachorro dele e tal. E o Julian, que esteve desaparecido por 5 semanas, aparece neste dia para ir com ela. E ela decide que ela vai fazer uma disputa entre os dois, valendo a mão dela em casamento, que assim não tem nada a ver com a personalidade da Scarlett. Só que na volta para casa eles encontram uma família congelada em uma mesa de jantar com um bilhete assinado por Veneno, dizendo que eles devem contar em voz alta a última mentira que eles contaram e assim as pessoas que estão congeladas ficarão livres. E o Julian revela que, na verdade, ele não ficou longe a serviço do Lenda, como ele disse, mas sim para que a Scarlett sentisse falta dele, já que ela revelou que ela queria conhecer o Nicholas, enfim. E ela fala que a mentira dela foi a ideia da competição, porque, na verdade, ela detestou isso e ela só quer ficar com o Julian. Então, as pessoas acordam e lhe entregam para ela uma chave aparente mágica que que foi encontrada no mesmo dia. A Donatella, ela chega em casa e a mãe delas, que estava desacordada ainda, está sozinha, só que acordada, e foge quando pede para a filha ir buscar comida, fingindo que tá fraca e tal. E a Tela vai atrás dela, que diz que elas têm que fugir da cidade, que elas têm que fugir dos arcanos o máximo possível, só que quando a Donatella tenta convencer a Paloma a ficar com elas, ela diz que o que ela precisa fazer terminará em morte e ela meio que deixa a Donatella paralisada. Então um homem chamado Gabriel aparece e ele demonstra bastante intimidade com a Paloma, sabe? Só que ele fala sobre se vingar dela também. Então ela beija ele, diz que precisava ser feito, e quando eles estão se beijando, ela enfia uma faca na barriga dele, que logo é devolvida de volta para ela, antes de o arcano desmaiar por alguns momentos. Então o Jax aparece, encontra a Donatella e diz que aquele é o Estrela Caída, que é o criador dos demais arcanos, e leva ela embora dali. Então ela pede ajuda para encontrar o assassino, que pode voltar no tempo e tal, talvez mudar as coisas, só que o Jack se recusa e diz que a magia dele é incontrolável e se oferece para tirar os sentimentos dela por uma noite. Todos os sentimentos ruins, já que esse é um dos poderes do Príncipe de Copas. E a Donatella até acaba dormindo lá, eles se beijam novamente e tal. E quando a Donatella volta para casa no dia seguinte, ela não encontra a Scarlett, os quartos estão revirados, destruídos, tudo. E logo após, guardas do Lenda, que está se passando pelo herdeiro do Império, né, aparecem e ela é levada para o calabouço. Só que, na verdade, todo mundo estava procurando pela Donatella. Então, ela conta pro Lenda, pra Scarlett, pro Julian, sobre a sua mãe, sobre a Estrela Caída, e diz que eles precisam destruí-la e que o Lenda sabe como, porque a Esmeralda disse para ele que o Estrela Caída seria destruído da mesma forma que ele pode ser destruído. Só que ele se recusa a dizer, e ele diz que isso não é uma ajuda de verdade e tal. Então, quando a Tela joga na cara dele o que ele fez com a Esmeralda, ele diz que ela não era inocente, que ela era consorte do Estrela Caída e ajudou ele a criar os arcanos, inclusive, e que, além disso, essa foi a promessa que ele fez com o Templo das Estrelas para que ela pudesse pegar o baralho, a custo da própria vida, caso não levasse a bruxa para pagar pelos crimes dela.
Então a Scarlett passa mal, parece que ela está vendo as cores dos sentimentos de todo mundo, não só as dela, como sempre, né? E isso deixa ela sobrepujada. E ela acorda no quarto do Julian, que conta que a chave que ela encontrou, que ela ganhou, deve ser um dos 8 objetos místicos, a chave do devaneio, que pode levar ela para qualquer lugar, mas só funciona para quem ganhou, caso quem ganhou seja merecedor. E ela sugere que eles testem a chave juntos. Enquanto isso, a Donatella despista o guarda dela para ir até o Jax, só que antes de ver ele, ela encontra a Senhora da Sorte, que é outro arcano, que lhe diz que a fraqueza dos imortais é o amor, porque quando eles sentem amor verdadeiro, nem que seja por um minuto, eles podem ser mortos. Então, eles se tornam humanos naquele momento em que eles sentem isso. E daí ela entende o afastamento do Lenda, já que ele é um imortal também. Depois ela perde uma aposta com o Jax, que quer visitá-la nos sonhos, e lhe diz que ela pode encontrar um mercado desaparecido, onde poderá trocar segredos pelos segredos do Estrela Caída, que podem ajudar ela a derrotar ele. Enquanto isso, a Scarlett percebe, né, que não existe competição entre o Julian e o Nicholas, decide dizer isso pessoalmente para o Conde, e enquanto a Tela recebe um convite do Lenda para reclamar o prêmio dela do Caraval no Labirinto, que haverá à noite, e a Scarlett tem certeza que ele vai pedir ela em casamento. Enquanto isso, a Scarlett ela recebe um mapa do Nicholas, só que quando ela segue esse mapa, ela acaba sendo sequestrada e ouvindo que o pai quer que ela esteja intacta, e eu só esperava que ela conseguisse usar essa chave para fugir. Já a Donatella encontra o Lenda no labirinto, só que na verdade ele não vai pedir ela em casamento, mas ele quer transformar ela em imortal. E ela percebe que ele está pensando em se proteger, já que imortais podem ser mortos se sentirem amor verdadeiro, e ela recusa a oferta dele. Porém, o labirinto é atacado pelos arcanos e ele usa a magia dele, o Lenda, no caso, né, para forçar a Donatella a fugir, e ela some de repente, o que faz com que a Donatella perceba que ele está morto, mesmo que temporariamente. Enquanto isso, ela e o Julian vão até a casa do Conde, porque eles encontraram um bilhete dele no quarto da Scarlett, só que encontram ele carbonizado na própria biblioteca, e ela se lembra de algo que o Jax disse sobre o Estrela Caída e percebe que foi ele que fez isso. A Scarlett, enquanto isso, acorda em outro lugar mágico dos arcanos, que é o zoológico, e descobre que o Estrela Caída é pai dela, e que as cores que ela vê nas emoções são o despertar de um poder arcano, e que ele quer que ela aprimore essa habilidade para governar ao lado dele como sua herdeira, ou, caso ela não queira, ela será aprisionada como os outros arcanos que foram contra ele. E quando ele sai, ela usa a chave do devaneio para ir até o Julian. Eles encontram também os criados do Nicholas, do Conde, né, aprisionados por outro arcano, e a Scarlett percebe que ela precisa fazer o que o Gavriel quer se ela quer ter o poder de derrotá-lo. Então ela volta para o zoológico onde ela estava presa, enquanto Julian e a Donatella vão até o mercado desaparecido para procurar o segredo do Estrela Caída. E até ela até encontra as duas irmãs que reúnem segredos, só que elas não querem nenhum segredo dela. E elas dizem que elas querem que ela prometa o segredo da sua filha, que segundo elas terá magia, apesar de elas não dizerem quem será o pai. E é óbvio que o Lenda volta dos mortos neste momento e encontra ela ali. Ela compreende um pouco do que a mãe dela fez, né, para guardar o baralho, e ela aceita o acordo, já que a mãe dela prometeu ela para guardar o baralho, né? Mas o segredo era algo que ela já sabia, que o Gavriel já foi mortal, porque ele já sentiu o amor no passado por Paradise a Perdida, que no caso é a mãe delas, né? Quando eles chegam em uma das casas seguras do Lenda, tem 2 outros arcanos esperando e oferecendo uma parceria para eles, só que eles se recusam. E eles mandam um bilhete para Scarlett, já que o segredo não funcionou, pedindo que ela consiga o sangue do Estrela Caída, porque eles vão buscar um livro sobre os arcanos na Biblioteca Imortal, que revela toda a história, todos os segredos, quando recebe a gota de sangue de qualquer pessoa, né? O Jax ameaça eles, fazendo a Donatella ter literalmente um mini infarto,
para obrigar o Lenda a devolver os poderes dele, porque como ele estava fora do baralho, ele não teve os poderes restaurados quando o Lenda libertou todos os arcanos. E isso deixa a Donatella assim bem desestruturada. Em troca, ele aparece no dia seguinte, como forma de se desculpar, ele dá outro objeto mágico para ela, que é o mapa de tudo. Já que o Estrela Caída vai assumir o poder em 3 dias e eles não estão encontrando a Biblioteca Imortal de jeito nenhum. Com a ajuda desse mapa, eles encontram o livro e a Donatella decide testar usando o próprio sangue dela enquanto eles esperam a Scarlet conseguir. E ela descobre que no dia em que o Jax disse que ia tirar os sentimentos dela, na verdade ele uniu as almas dos dois, então eles estão casados. Obviamente ela vai atrás dele, que dá uma adaga e diz que ela precisa romper o elo entre eles, não só a união, mas também como de verdadeiro amor, porque ele quer que ela seja o verdadeiro amor dele, mas que se ela fosse mesmo, ela seria tão obcecada por ele quanto ele está obcecado por ela. Ela nunca iria nem cogitar o Lenda. E enquanto isso tudo deu errado para Scarlet, que tentou enganar o Gavriel para pegar o sangue dele, mas acordou com uma gaiola de rubis na cabeça e uma mulher presa para alterar os sentimentos ou morrer, e ela vinha evitando treinar os seus poderes, pois ele disse que isso potencializaria que ela se tornasse um arcano. E se ela se tornasse um arcano, ela perderia, né, o amor. Então, enquanto isso, até ela decide ceder e se transformar em imortal. Só que agora o Lenda que não quer mais, e esse moço não sabe o que ele quer da vida, a verdade é essa. E a Scarlet tenta enganar o Gavriel e ele conta pra ela como ele conheceu a mãe delas, que não sabia o que era o baralho, nem quem ele era, e ela só foi contratada para roubar o baralho. E eles se envolveram quando ele saiu da carta e foi tentar recuperar o restante do baralho, porque depois que ela roubou, ela descobriu o que era. E ele ia transformar a mãe delas em imortal depois que a Scarlet nascesse. Só que ela descobriu tudo e prendeu ele de novo. Por isso ele quer que a Scarlet domine os poderes, para que ela impeça ele de sentir amor novamente. Então o Gavriel ele assume o trono, dizendo que o Dante, né, o Lenda, era um usurpador, que a Paradise era a verdadeira herdeira e que ele era seu marido, apresenta a Scarlet como filha deles, pega o Julian, que foi tentar resgatar a Scarlet, quer que ele transforme o amor dele em ódio, o que ela quase faz, só que então ela percebe que ela não pode ser manipulada dessa forma e diz pro Estrela Caída que se ele não soltar o Julian, ela nunca vai usar os poderes nele e pronto, acabou. Quando volta pro quarto, ela usa a chave para ir até o Julian, só que encontra ele preso nas masmorras, com a Estrela Caída logo atrás, impedindo eles de sair. Só que eles são salvos pelo Lenda, que é preso numa gaiola mágica enquanto eles fogem. A Donatella finalmente aceita a ajuda do assassino e eu não lembro o nome da outra arcana que ofereceram ajuda para eles. E ele e a Scarlet vão até o passado e buscar o vestido da mãe delas. Então ela conhece a Paradise e ela fala sobre oi, Risent. Ela fala sobre o que vai acontecer no futuro, quem o Gavriel é de verdade. E ela volta pro presente, se passando pela mãe dela, para tentar fazer o Estrela Caída se apaixonar, né? Fazer ele sentir amor para que a Donatella possa finalizar o cara. Só que para isso, para que ela possa entrar lá, ela tem os seus sentimentos controlados pelo Jax, que obviamente, né, tem a obsessão, não morreu. Porém, o plano não está dando certo. Então, o Gavriel, ele acredita que a Scarlet é a Paradise, só que ele se arrepende da morte dela, só que ele não sente amor por ela. Então a Donatella começa a gritar e fazer todo um rolê, e a Scarlet faz um grande discurso sentimental para tocar no coração do Gavriel, que começa a chorar, o que faz com que ele se torne humano por um momento e até ela consiga abatê-lo. E logo em seguida o Jax, que está controlando os sentimentos da Donatella, ele tenta levar ela embora antes que a Scarlet solte o Lenda, né? Mas não consegue fugir a tempo, e o Lenda fala que ele percebeu que ele estava apaixonado por ela,
que por isso ele fugia dela e tal, mas que ele não tem mais medo disso, que ele a ama, e como em toda a série, o amor tem a sua própria magia, e isso liberta ela do controle das emoções do Jax, do Príncipe de Copas. E o livro acaba com a Scarlett sendo coroada imperatriz por ser a filha da Paradise, o Lenda se tornando humano e recebendo cartas da Donatella novamente. E assim, eu gostei bastante dessa saga de maneira geral, mas obviamente, o primeiro livro foi 5 estrelas, foi fenomenal, e os outros 2 foram ok. Eu gostei do desenvolvimento, a história foi toda muito bem amarrada, mas sei lá, parece que aquele crescendo que a gente teve lá no primeiro livro não se manteve na continuação, nem no segundo, nem no terceiro. Mas é isso, tô bem animada. O Jax com certeza foi um dos meus personagens favoritos e eu estou ansiosa para ler Era Uma Vez um Coração Partido, justamente para ver mais sobre ele. E é isso, gente. Fala tchau, Risand. Espero que tenham gostado e até mais.